Bom, os momentos mais marcantes da carreira na aviação para mim foram, primeiro, o dia que eu entrei, que foi a primeira vez que eu vi um avião muito grande de perto. E muito grande que eu estou falando, era um avião do tamanho de um 737. Naquela época, para mim, era uma coisa gigantesca. Então esse foi um momento muito marcante. O segundo momento marcante foi quando eu entrei na United Airlines, em 1996. Que aí eu passei a trabalhar com o Boeing 777. Ninguém tinha esse avião ainda operando na frota, e a United foi uma empresa que lançou esse avião. Então eu tive a oportunidade de aprender desde o início o quanto esse avião era bom. E eu me especializei nele e eu considero que é um momento marcante. E depois eu virei instrutor de fatores humanos na United Airlines, que é um conhecimento muito importante para a aviação, você entender de fatores humanos, entender como você cria redes de segurança para evitar acidentes. Então eu considero esses pontos muito marcantes nessa minha carreira aí de praticamente 36 anos na aviação. Dos aviões que eu trabalhei, tem dois que eu considero os favoritos. Eu falo dois porque um é do passado e o outro é do presente. Então o avião do passado é o Lockheed Electra, o L-188, porque eu comecei trabalhando com eles, foi o primeiro avião que eu tive contato e foi uma escola. Ele era um avião extremamente complexo, o sistema elétrico dele era complicadíssimo e também o mecanismo da hélice. Essa complicação vem porque ele era extremamente avançado para a época que ele foi criado. Então era difícil de aprender, difícil de entender e ele não tinha nenhum auxílio para manutenção. Ou você conhecia ou não conhecia, não tinha um computador que te ajudasse, não tinha nada disso. Então os pilotos, quando reportavam um problema, você já tinha que começar a maquinar na sua cabeça qual que era a possível solução, porque nada te ajudava e os manuais eram muito velhos e tudo mais. Então esse é o meu avião preferido do passado. O avião do presente é o Boeing 777, porque ele é extremamente amigável para o mecânico. Já na fase de projeto, a manutenção fez parte desse avião, na fase de projeto. Então muitas coisas que a gente faz quando esse avião chega na pista e ele tem um problema, a maneira que a gente acessa os sistemas do avião é muito amigável para o mecânico. Então o mecânico se sente confortável trabalhando nele e até para trocar também componentes, como ele é um avião muito grande, você não se sente apertado, fazendo aquelas manobras com o corpo para trocar alguma coisa no motor dele, por exemplo, que é gigantesco. Então esse é o meu avião preferido do presente. Então para o jovem que quer iniciar na aviação, a dica que eu dou é, primeiro, você tem que gostar muito da aviação, porque o comprometimento é muito importante. Você vai estudar com paixão e quando você estuda com paixão, você acaba aprendendo mais e desenvolvendo melhor o seu trabalho, a sua profissão. Porque não é fácil. Trabalhar na aviação não é fácil, seja como mecânico, como piloto, como despachante operacional, como comissário de bordo. É um trabalho que realmente é exigente, ele é de responsabilidade, você está o tempo todo com uma determinada pressão. Então, o primeiro ponto é esse, goste bastante. O segundo, nunca pare de estudar. Há 36 anos eu trabalhei e foram 36 anos estudando. Você nunca sabe tudo. E depois que eu criei o canal Aviões e Músicas, eu continuo aprendendo. Eu aprendo com as perguntas que são feitas para mim lá, que são coisas que eu não vivi na minha vida profissional e de repente é uma pergunta muito interessante, que eu consigo explicar. Mas para explicar eu tenho que continuar estudando. Então essas são as dicas que eu dou. A paixão e o estudo constante. Quando eu comecei o canal do Aviões e Músicas, um dos mitos mais comuns que eu gostava de desmistificar eram as informações incorretas sobre a aviação. Eu lia coisas a respeito de uma arremetida de voo, por exemplo, que é um procedimento completamente normal e operacional que todos fazem, os pilotos aprendem isso desde o primeiro dia que ele vai voar sozinho, ele aprende a arremeter um avião, que é um procedimento de segurança, e isso era colocado na imprensa como uma coisa errada e que gerava pânico nos passageiros. Então muita gente tem medo de voar porque fica exposta a essas notícias erradas, informações erradas da aviação, que eu desde o início eu venho combatendo. Algumas são besteirinhas, assim como chamar o motor do avião de turbina.
Eu considero que é uma besteira, porque a pessoa está conseguindo se comunicar. Quando ela fala para mim, a turbina pegou fogo, eu sei que ela está falando, se referindo ao motor. Mas eu falo a informação correta, falo, olha, o motor é a parte de fora, a turbina é só uma coisinha lá dentro, ela sempre tem fogo, então ela nunca vai pegar fogo, o fogo faz parte da turbina para funcionar. Então esses detalhezinhos que eu gosto de desmistificar, e também não adianta falar para as pessoas que a aviação é o meio de transporte mais seguro, estatisticamente. Porque a estatística não traz uma segurança para a pessoa. Ela também sabe que ela dificilmente vai ganhar na loteria, mas ela acredita que vai. Então é a mesma coisa que você falar, avião é seguro, olha a estatística. Ela fala, mas pode cair. Então a desmistificação vem explicar para ela por que a estatística é tão boa. E quando você explica todo esse processo que envolve a segurança da aviação, ela acaba entendendo e diminui esse receio dela de voar. Algumas pessoas realmente mudam de vida quando entram em contato com o meu curso para perder o medo de voar. E eu lembro de um caso de uma pessoa que ela ficou com pânico de voar depois que ela teve um filho. E ela morava numa cidade a mais de 5 horas de voo dos pais. Então a filhinha dela nasceu e ela não tinha coragem de ir até a casa dos pais, ou seja, a filhinha jamais ia conhecer os avós. E ela decidiu fazer o curso e a gente trabalhou muito bem com ela, a ponto dela conseguir voar com o bebezinho e fez uma surpresa para os pais e gravou. Ela chegando em casa e os pais não acreditavam, porque só sabiam que ela tinha medo de voar. Ela não contou em nenhum momento que ela iria visitá-los. Então isso foi muito emocionante, eu chorei quando eu vi o vídeo, então esse é um momento de impacto. E eu recebo esse feedback constantemente, assim, eu vou para o aeroporto embarcar, muitas pessoas vêm falar comigo assim, nossa, você mudou minha vida, eu só estou aqui no aeroporto porque eu assisti o seu canal, porque eu fiz seu curso, E isso é muito gratificante, porque quando as pessoas entendem assim, a segurança do voo e que elas podem voar, é como se destravasse alguma coisa na vida delas. A vida fica limitada quando você não consegue. Imagina eu lá no Brasil sem conseguir vir a Portugal, sem conhecer essa maravilha que é Portugal. E a única coisa que me permite fazer isso é o avião. Não existe uma linha de navio que sai do Brasil e vem para Portugal constantemente. Tem que ser de avião. Então eu ficaria limitado se eu não conseguisse voar. Então eu me sinto muito gratificado, com muita gratidão quando eu consigo ajudar as pessoas a terem uma vida mais completa. Recentemente aconteceu um fato muito inusitado, existem vários, né? Várias pessoas, eu já vi pessoas em feiras, em shows aéreos, vêm falar comigo e diz, olha, eu estava em depressão profunda e eu ia me matar, mas assistindo o seu canal eu mudei. Então isso é muito forte quando uma pessoa fala isso para você. Teve um caso recente, ela é uma fã do canal desde muito tempo, mais de 15 anos que ela assiste o canal. E há muito tempo atrás ela mandou uma foto dela vestida com a camisa do Aviões e Músicas e mandou, e eu publiquei no blog ainda, nem foi no canal do YouTube. E o tempo passou e ela mora em Porto Alegre. E recentemente Porto Alegre teve aquele problema da inundação. E várias pessoas perderam casas, perderam muitas coisas lá em Porto Alegre. E eu recebi uma carta dela falando, olha, eu te sigo há muito tempo, uma vez eu mandei uma foto para você e eu me lembrei dela. E eu comprei o seu livro e eu quero te falar que quando a água começou a subir aqui em Porto Alegre, a gente guardava, eu moro no 2º andar, então minha casa não foi afetada. Mas todos os meus pertences eu guardava na garagem do prédio. E quando a água começou a subir, eu desci e a única coisa que eu me preocupei em salvar foi esse livro aqui. E ela tirou a foto do meu livro e ela falou, isso é para você saber a importância que você tem na vida da minha família. Então isso é muito tocante. E aí eu fiquei realmente emocionado, eu mandei um vídeo para ela de agradecimento e feliz por não ter acontecido nada com a família dela nas enchentes lá em Porto Alegre. E vou convidá-la a conhecer a sede do Lito Group agora, do qual o canal Aviões e Músicas faz parte, para ela entender como que é o nosso processo, o nosso trabalho. Então, essas coisas são muito fortes e eu sou muito grato. Bom, pelo fato do meu canal ser na língua portuguesa, ele tem um alcance
teoricamente limitado, eu só atingiria as pessoas que falam português. No entanto, eu percebo que é maior do que isso. Muitas vezes eu estou fazendo uma live, né, uma live stream, e eu vejo que tem pessoas do Paraguai, do Uruguai comentando que eles entendem o português de alguma maneira. Acho que eu falo muito devagar e eles acabam entendendo. E com certeza Portugal. Portugal é a segunda maior audiência que eu tenho fora do Brasil, e é muito grande a audiência que eu tenho aqui. E essa é a segunda vez que eu venho a Portugal, me surpreendeu a quantidade de portugueses nativos que vêm falar comigo, pedindo para tirar foto e que conhecem o canal, ou no restaurante, ou eu andando na rua. E isso me deixou muito feliz, assim, porque eu gosto, né, de falar para o público em geral, mas principalmente para o português, que a gente tem o Brasil foi colonizado por Portugal, então nós temos uma história em comum. E quando eu venho para cá e sou reconhecido, assim, é muito legal, é muito bom. Bom, a aviação ela está em constante evolução. Então é natural que com esses tratados de diminuição de emissões, a aviação ela contribui com 6% das emissões globais de poluentes. Então a aviação, pelo fato dela estar na vanguarda, ela também está na vanguarda de descobrir um meio alternativo de não emitir tantos poluentes. Então, como a aviação é mais complexa pelo fato da segurança, apesar dela estar inovando, é um processo mais demorado, porque você tem que garantir que o método alternativo é tão seguro quanto o método atual. E por isso está demorando, mas até 2050 a expectativa é que seja emissões zero. E para isso a gente tem dois caminhos hoje. O da aviação pequena, que vai ser eletrificada, e nessa aviação pequena a gente tem aviões monomotores, que já são elétricos, e temos o eVTOL, que são aviões, helicópteros autônomos, como se fosse um drone, em que vai levar 4, 6 pessoas de um ponto A ao ponto B de maneira autônoma. Então este é um lado, e para o lado da aviação de grande porte, ou aviação doméstica, a gente vai ter o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, que é um combustível feito com restos de coisas que já foram usadas e, portanto, ele é mais verde, e também hidrogênio. Por que não vai usar elétrico em aviões de grande porte? Porque a gente não tem ainda a tecnologia de fazer uma bateria mais leve. Então, para fazer um voo transatlântico levando a imensa quantidade de energia que precisa para fazer isso em baterias, o avião nem decola de tanto peso que ele vai ter. Então os aviões serão, acho que no princípio, híbridos. Ele vai ter um motor para decolar e pousar e vai ser eletrificado durante o voo. Mas eu acho que o hidrogênio é o que vai ser o grande salto tecnológico para esses voos de longa distância. O problema do hidrogênio é como se mantém ele em baixíssima temperatura num solo. Hoje aqui está 25 graus e o hidrogênio ele tem que ser mantido, se eu não me engano, a 250 graus negativos. Então é na forma líquida, porque a aviação não vai usar ela em forma de gás como é usado em alguns carros. A aviação interessa que ele seja líquido, que aí ele é muito mais eficiente. Então esses são os desafios que nós vivenciaremos nesses próximos 25 anos. Então essa é a segunda vez que eu venho a Portugal. A primeira foi há 7 anos atrás e eu só conhecia os portugueses que eu conhecia no Brasil, os que imigraram para lá. E eu tinha uma noção diferente da relação que era possível com os portugueses daqui. E eu amei Portugal quando eu vim a primeira vez. Tudo, a comida principalmente, as pessoas, a amizade, a cordialidade. É uma hospitalidade muito forte que o português tem. Mas isso foi há 7 anos atrás e agora eu voltei a segunda vez. Não mudou nada da hospitalidade, nem da amabilidade que o povo português tem, mas o que eu percebi é que está muito mais desenvolvido. Eu vi gruas de construção de prédios, de reformas de prédios por toda a cidade. Então ela está ficando uma cidade mais moderna, se juntando com essa arquitetura mais antiga, mais barroca, digamos, de Portugal, mas ao mesmo tempo você vê prédios modernos e verticalizando. Isso, eu não sei se é bom ou ruim, porque isso aumenta o fluxo de turismo, que é bom para o país, mas também gera um problema de moradia, porque aí o trânsito começa a ficar mais pesado, né? Eu senti que o trânsito está mais pesado em Portugal agora, porque tem mais gente aqui morando. Mas de qualquer forma, é um país que eu
deixaria assim, eu recomendo para as pessoas visitarem, que é maravilhoso. E você daqui de Portugal, que segue o Aviões e Músicas, continue seguindo, e sempre que eu vier para cá, para Portugal, eu deixo uma nota no meu Instagram, então siga lá o @lito no Instagram, que eu sou muito acessível, então se você me vê na rua, pode parar, pode pedir para tirar foto, pode pedir para conversar. Eu sou muito grato a vocês, todos os meus fãs, não interessa se de Portugal ou do Brasil, mas especificamente o povo português, me viu na rua, quer tirar uma foto, quer falar comigo, não se sinta envergonhado, pode se aproximar e continue se inscrevendo aí, passe para as outras pessoas, porque essa mensagem da aviação é universal. Então, ó, sigam a Aviação TV, o maior canal de aviação aqui de Portugal, e do qual eu já fiz uma live, e eles estão sempre antenados, sempre verificando como está a aviação portuguesa, com boas notícias, informações corretas. Então sigam a Aviação TV, que vale muito a pena.